Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso game, abrindo aqui a ferramenta Stencil e abrindo aqui o nosso game Macaco Pulador. E vamos fazer uma rápida revisão do que foi construído na aula anterior. Na aula anterior nós criamos um recurso para pausar o game. Para isso nós usamos aqui, criamos aqui um behavior de cena, né? Gerencia pausa game, e dentro desse behavior nós criamos dois eventos, um evento de quando criado e outro evento de input, ou seja, quando uma tecla for pressionada, no caso aqui for pressionada e solta, né? No momento que solta a tecla, que o que está aqui dentro ocorre. E o que exatamente ocorre? No primeiro evento aqui de criação, quando ele é criado, quando o game ele é inicializado, esse evento ocorre uma única vez. Ele cria o banner, ele configura uma propriedade aqui, ou melhor, um atributo, né, do tipo ator, coloca dentro desse atributo o último ator criado e depois esconde o ator. Esse ator na verdade é o banner, o banner propriamente dito, que está aqui na nossa opções aqui que nós baixamos, né, do nosso Stencil Forge. Este ator aqui que vai servir para nós de um banner, como um banner, né, para indicar que o game está pausado. Bom, e no outro evento, ao clicar o controle pausa, que foi criado dentro aqui dos nossos settings, né, atributos, controles, nós criamos um controle chamado pausa, que ele responde ele é acionado quando a tecla P é pressionada. Então o que ocorre aqui, P foi pressionado, ele verifica se o game está pausado ou não e executa a pausa ou despausa do próprio game, ok? E reapresenta o banner ou esconde o banner. Então basicamente é o que foi feito. Só que nós temos aqui um pequeno problema para ser, ou melhor, uma melhoria, né? Não vou chamar de problema não, uma melhoria para implementar nesse game. Se nós observarmos o banner, ele é posicionado usando como referência aqui para a posição X a propriedade da câmera, a posição que está a câmera mais 200 pixels. Então é um valor fixo. Se por um acaso nós alterarmos o tamanho do cenário, ou melhor, o tamanho do screen, né? Ou então o banner que nós escolhermos for um banner num tamanho maior, porque esse banner aqui que nós estamos usando, ele tem um tamanho em pixel, na largura dele. Se nós escolhêssemos outra imagem, já daria problema, porque esse cálculo que eu fiz aqui, para poder enquadrar o banner no centro da tela, mais ou menos no centro da tela, não daria mais certo, porque se eu alterar, por exemplo aqui, eu vim aqui em Settings, Desktop, não, no Settings, propriamente na primeira opção, em Display, aqui esse aqui é o tamanho do nosso screen, da nossa tela, que também é o tamanho da câmera. A câmera ela corresponde ao tamanho da tela, tá? Ela tem o mesmo tamanho. Se nós mudássemos isso aqui agora, esse posicionamento do nosso banner ficaria errado, não ficaria no centro, ficaria algo estranho. Vamos fazer um teste, vou colocar aqui, por exemplo, 700 e vou dar um OK. E vamos fazer um pequeno teste. Percebam que o banner, quando eu pauso, não vai ficar centralizado na tela. Por quê? Porque o meu bloco aqui ele não está fazendo um cálculo correto, usando todas as propriedades de uma maneira inteligente. Vamos ver aqui o exemplo. Então eu vou dar uma pausa. Vejam que o banner ele ficou mais para a esquerda do que para a direita. Ele não ficou centralizado aqui no eixo X. Ok? Bom, como que nós vamos estar corrigindo isso? Vamos fazer um behavior inteligente. Vamos fechar, né? Vou voltar aqui o meu setting para o tamanho, para o display, né? Para o tamanho original, 640, foi só para teste que eu alterei. Mas eu vou mudar o meu behavior, o meu evento aqui, para quê? Para que ele posicione o nosso banner de maneira correta. Antes eu vou dar uma pequena explicação para vocês entenderem, porque essa parte aqui ela se torna um pouco confusa na cabeça do aluno. Entendam o seguinte, aqui está um esquema para a gente poder trabalhar a ideia. O nosso cenário
ele tem uma largura de 1920 por 480 pixels. A nossa tela, que é o mesmo tamanho da câmera, tem 640 por 480. E o nosso banner, aquela imagenzinha lá, tem 245 por 93. Por isso então que eu fiz um cálculo que se aproximou. Coloquei 200, então é a posição da X da câmera mais 200. Por quê? Vamos entender isso. Por quê? Vamos entender essa questão aí. Então, se eu tenho, vamos pegar aqui a calculadora, só para a gente poder fazer um cálculo rápido. Se eu tenho uma tela que tem 640 pixels, veja bem, ó, 640, e eu tenho um banner que tem 245 de largura, então menos 245, sobram 395 pixels para poder distribuir para as laterais, esquerda e direita. Se eu dividir por 2, ele vai dar um valor aproximado de 197, ou melhor, um valor de 197.5. Então eu joguei aqui, ó, 200 pixels, porque fica 200 para cá e um pouquinho menor para cá. Então, se vocês observarem nosso cálculo, o que ele faz? Ele pega onde que ele vai colocar o X do banner, ou seja, a posição X. Observem aqui, ó. A posição X com relação aqui ao nosso cenário da câmera, ela está aqui, ó. Então o ponto inicial para calcular o X está aqui, ó. O ponto 0 está aqui. Então o X inicia aqui na nossa câmera e no nosso screen. Então ele vai pegar o que? Vai pegar o X da câmera e vai somar 200 pixels para o centro, para a direita. Vai vir andando aqui, ó, 200 pixels. Aí aqui, ó, então nessa posição ele vai traçar o que? São coordenadas cartesianas, né? Ele vai ter aqui a posição, o ponto X que ele vai iniciar a desenhar o banner. E para Y, que seria de cima para baixo, eu também coloquei um valor fixo, né? Que foi 100. Por isso que o banner não está bem centralizadinho na questão do Y. Ele fica um pouco mais para cima. Só que, como eu expliquei, se nós mudássemos o valor do screen ou do próprio tamanho do banner, esse cálculo não daria certo, ou seja, não ficaria legal, ficaria algo como eu mostrei lá. Eu mudei o tamanho do screen, né? E vocês viram que o banner ficou mais para a esquerda. Como que eu vou fazer uma mudança aqui para que o meu behavior se torne algo inteligente? Como que eu faço isso? Vamos ver então a partir de agora. Eu não vou mais somar 200, que é um valor fixo, né? Porque se alterar o tamanho da tela ou o tamanho do banner, esse valor aqui não vai ser mais adequado. Então eu vou fazer um cálculo em vez de colocar um valor fixo. Que cálculo será esse? Vamos entender o seguinte. Vamos voltar aqui para a nossa imagem. Eu tenho aqui o ponto 0, tanto de X quanto de Y. Para cá o X aumenta e para baixo o Y aumenta. Ok? Então eu quero que o meu banner fique bem centralizado no screen, na tela. Que é a mesma questão a mesma situação da câmera. Ou seja, a tela e câmera a gente pode entender como a mesma coisa aqui. Então primeiramente eu tenho que achar o meio, a metade da tela. Eu sei que a tela é 640, mas ela está 640. Eu poderia mudar, como eu mudei, para 700. Então eu tenho que fazer um cálculo. Como que eu faço esse cálculo? Eu simplesmente faço um cálculo matemático. Eu pego aqui um bloco, né, de cálculo matemático. Tenho duas formas de fazer isso. Ou multiplicando por 0,5 ou dividindo por 2. Eu prefiro multiplicar por 0,5. Então eu pego o que? Eu pego a largura do meu screen. Então eu venho aqui, ó, procuro o bloco que retorna o tamanho do screen, ó, screen width, largura do screen, coloco aqui dentro e multiplico por 0,5. Com isso eu tenho o tamanho da metade da tela, que no momento está em 640 dividido por 2, ou seja, vezes 0,5, vai dar 320. Então, daqui do início para cá, ele conta 320 pixels, cai no meio da tela, ok? Então ele vai fazer isso. Só que só isso não é suficiente, porque senão o que vai acontecer? Ele vai colocar o banner a partir daqui, vai ficar do meio para a direita. Não vai atender o que eu quero que o banner fique no centro, entenderam? Ó, se eu vim aqui, ó, eu calculei metade da tela está aqui.
Então aqui começa o meu banner. E eu colocar o banner a partir daqui, ele vai desenhá-lo do centro para a direita. Vai ficar então errado da mesma forma. O que eu tenho que subtrair aqui? A metade do banner para que ele recue a metade dele para cá para ficar bem centralizado. Como que eu faço isso? Outro cálculo matemático. Outro cálculo matemático. O que eu vou fazer então? Eu consigo pegar, eu tenho um bloco que ele me retorna o tamanho de um ator. O tamanho de um ator. Ele pode ser o tamanho em X, em Y ou a metade deste ator. Então eu tenho um comando chamado Ralph que ele retorna, que ele também aqui, ó, esse comando aqui, ó. Por que ele não está aparecendo aqui o Ralph? Porque ele está aqui, ó. Eu vou optar pelo tamanho, pela largura, pela altura, pela metade da largura ou pela metade da altura. Eu vou usar esse bloco aqui, exatamente esse que eu preciso. Então eu quero a metade da largura. E esse bloco aqui eu vou subtrair do que? Do valor que eu encontrei aqui da metade da tela. Vamos colocar aqui o primeiro, eu vou explicar lá para vocês entenderem, vou reexplicar para vocês entenderem. Então vamos vir aqui, ó, no Number and Text e vamos pegar o bloco de subtração. Vou subtrair esse cálculo aqui, que é a metade da tela, menos a metade do tamanho do ator. Qual ator? Vou trabalhar com atributo, porque esse atributo contém um apontamento para o ator banner. E a partir daí eu vou colocar todo esse cálculo no lugar aqui do 200. Ok? Vamos salvar. Eu vou executar, fazer o teste, depois a gente vai dar mais uma explicadinha para reforçar essa questão do cálculo. Vamos fazer o teste. Vamos aguardar a compilação. E vou pausar o meu jogo. Então tá lá. Na questão do X está bem centralizado. Nós vamos corrigir ainda o Y, que é na posição vertical. Vamos fazer um teste. Vamos alterar o tamanho do nosso screen, nosso display. Vamos colocar aqui, ó, 750. Vou dar OK. E vou testar novamente. Vamos ver se o banner vai parar no centro ou vai ficar errado. Vamos aguardar a compilação. Vamos dar uma pausa. O banner na questão do X está centralizado. Então está resolvida essa questão, ok? Vamos resolver primeiramente, antes de explicar mais uma vez como que foi feito esse cálculo, detalhar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais explicadinha, né? Agora vamos resolver a questão do Y. A questão do Y. Para o Y, eu vou fazer um teste aqui. Provavelmente dê certo, tá? Eu vou duplicar esse bloco. Vou pegar ali a pontinha dele, clica em cima e manda duplicar. Vou arrastar aqui, ó, para poder usá-lo, né? Tem que tomar cuidado para não desmontar o bloco. Opa, acabei desmontando, mas não tem problema. Vamos arrastar aqui. Vamos voltar aqui para dentro e vamos utilizá-lo. De que forma? Eu não quero o Y, então vamos mudar aqui, ó. Eu quero o Y da câmera mais o tamanho da altura da câmera, vai multiplicar por 0,5, vai achar a metade, e a metade da altura do ator banner. E isso vai ser o valor de Y para posicioná-lo. Vamos fazer o teste? Vamos salvar e vamos dar um teste game. Vamos aguardar. Vamos dar uma pausa. Então aqui, ó, centralizou na altura, centralizou na largura. Vamos mudar aqui os valores do nosso screen, aqui em display, ó, setting display. Vamos colocar aqui, por exemplo, 900 e vamos ver aqui 600, por exemplo. Vamos dar OK e vamos testar novamente.
com isso a gente resolve, torna um behavior inteligente, independente do tamanho do screen ou do tamanho do ator, porque ele calcula metade do tamanho do ator aqui para jogar, para retornar o tamanho, né, para recuar, para ficar no centro. Então vamos lá, vamos dar uma pausa. Então tá aqui, ó, pausou no centro da tela. Aqui ficou até um erro porque na verdade a minha imagem ela não tem o tamanho que eu coloquei aqui em altura, né? Mas para exemplificar ficou ok, ó. Vejam que o nosso banner ficou no centro, tanto em X quanto em Y, ok? Então vamos fechar, vamos voltar aqui o nosso tamanho de tela para o original, 640 por 480. E tá então comprovado que o nosso behavior está funcionando de uma maneira inteligente. Vamos dar então uma recapitulada aqui usando a imagem. O que é importante entender? O ponto zero do screen é na parte superior esquerda. Então quando eu falo que eu vou calcular metade do screen, ele vai pegar o tamanho do screen, que é nesse caso 640, e dividir por 2, então, ou multiplicar por 0,5, ele vai achar o meio, aqui bem no meio do screen. E por que eu achei a metade também do nosso tamanho do ator e subtrair? Porque eu tive que recuar, ao subtrair a metade do tamanho do ator, eu recuei ele para cá, o ponto zero dele está aqui, ó. Então eu recuei para cá, porque senão ele ficaria do meio para a direita. Eu não quero isso, eu quero que a metade dele fique para o lado esquerdo. Então por isso que eu fiz todo esse cálculo. A partir desse cálculo, então, tanto para X quanto para Y, a gente consegue colocar o ator banner exatamente no centro da tela, independente do tamanho da tela, independente do tamanho do próprio ator, ok? Bom, pessoal, é importante entender esses cálculos, porque isso é muito utilizado na programação de posicionamento de imagem em tela, de atores em tela, ok? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, façam novamente aqui o teste, olhem a imagem, analisem essa imagem, ela está bem interessante para você entender toda aqui a questão dos blocos de programação. Essa imagem ela está coerente, explicando aqui o que foi feito aqui no nosso behavior para poder posicionar o ator banner, certinho? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.